Olá, mano. Nesse vídeo eu vou estar conversando sobre astronomia multimensageira com o Daniel, que faz pós-doutorado lá no IAG da USP. E vocês vão estar vendo como essa área, que é relativamente nova, pode nos ajudar a entender diversos mistérios sobre o universo. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Daniel, que faz pós-doutorado no IAG da USP, e a gente vai estar batendo um papo sobre uma área da astronomia que é razoavelmente nova e que parece ser muito promissora, que é a área de astronomia multimensageira. Uh, Daniel, se quiser, antes de sair para o pessoal te conhecer, falar um pouco do que você faz aqui no pós-doutorado, sua pesquisa e tal. Certo, eu recentemente mudei da pesquisa pura, que eu fiz até o doutorado, e agora estou envolvido em projetos de instrumentação astronômica. Mas não no caso da astronomia multimensageira, mas no caso da astronomia ótica. Uhum. Em particular, o projeto GMT, o telescópio de 25 metros. Ah, legal. E aí tem uma pegada computacional bem forte, né? Tipo, Por enquanto de modelagem, modelagem. De simulação, e depois com os dados. Né? Uhum. Então, sei lá, pra gente começar a conversar aí, o que você fosse falar para o público geral, assim, se fosse explicar, sei lá, para sua mãe o que é astronomia multimensageira, o que você diria, assim, tipo? Eu diria o seguinte, que até recentemente na história da ciência, a gente só recebia luz de outras estrelas, de outros corpos celestes. Né? E recentemente a gente começou a receber outras informações. Essas outros tipos de informações é o que caracteriza essa astronomia multimensageira. Então, em particular, começou-se a estudar com mais detalhes os raios cósmicos, que são essencialmente partículas. Né? E agora, né, então, um pouco mais atrás, os neutrinos, que são restos, digamos, de reações nucleares, interações nucleares. E no ano passado, 2017, foram detectadas as primeiras ondas gravitacionais, que aí é um marco para a ciência, porque deixa de ser... Até mesmo as partículas, elas têm uma forte componente eletromagnética, né? E as ondas gravitacionais, elas é uma outra natureza, a natureza do espaço-tempo, e que complementam fenômenos que estão ocorrendo nesses corpos celestes. Então, cada um desses mensageiros traz um tipo de informação para a gente estudar o fenômeno físico. Por isso, multimensageira. Exatamente. E, então, eu imagino que, por exemplo, a parte de neutrinos e ondas gravitacionais traga algumas informações que as ondas eletromagnéticas, a luz, não traz, né? Tipo, exatamente. Então, sei lá, uma coisa que eu lembro, por exemplo, é que quando você trabalha com luz, você tem muito ruído, né? Você tem, por exemplo, você não tem uma informação muito limpinha da fonte, porque nesse caminho aí aconteceram muitas coisas, várias ondas interagindo entre si e tal. Exatamente. Por exemplo, a luz visível, que é do nosso olho. Então, quando nós olhamos o céu, ele é essencialmente escuro, né? E boa parte dele, dessa escuridão, apesar do grande número de estrelas, né, vem pela absorção de poeira interestelar. Então, isso é um tipo de fenômeno que absorve a luz e impede que a gente enxergue. Isso não ocorre, por exemplo, com os neutrinos. Os neutrinos essencialmente são transparentes. E eu gosto muito de relembrar isso, que o marco para a astronomia foi a detecção de uma supernova em 1987. E o pessoal que trabalhava com detetores de neutrino, eles detectaram um outburst, um aumento, uma explosão no sinal deles, né, de neutrinos, e só foram ver uma contrapartida eletromagnética 2 horas depois. Ou seja, o neutrino, a partir do momento que ocorreu a explosão da supernova, o neutrino ele escapou do núcleo da estrela 2 horas mais rápido que a luz, porque justamente a luz ela interage muito mais facilmente. Então, até ela se livrar das interações internas da estrela e sair da estrela levou esse tempo. Só para esclarecer, não é que o neutrino viajou mais rápido que a luz em si, assim, que o fóton, digamos assim. É que a luz ela ficou fazendo muito zigue-zague, né, batendo, voltando, enquanto o neutrino já foi mais direto. Exatamente. Interagiu menos, que é o que o pessoal fala. Justamente, a demora não foi em viajar, foi em sair da estrela. Uhum. E essa área aí que ela está começando, eu acho que ela já era meio que preconizada antes, já se sabia que uma hora, ou já se esperava que uma hora ela fosse começar de fato, a astronomia de multimensageiros. Não, a astronomia multimensageira. E quais são
os experimentos assim que hoje o pessoal que for trabalhar nessa área vai ter que meio que ficar de olho. Igual seria o equivalente assim, na física de partículas não tem como você ignorar, por exemplo, o CERN ou, no caso do LHC, né? E o Fermilab, por exemplo, que são dois gigantes aí. E no caso da astronomia multimensageira, você sabe de alguns experimentos aí pelo mundo que são interessantes? É uma boa pergunta. Infelizmente eu não, a minha pesquisa é focada em astronomia óptica, né, eu não sei dos grandes projetos dessa área para o futuro. O que me vem à mente, assim, que eu conheço são dois, né? Um é o DUNE, que até antes, preparando o vídeo, a gente conversou. Esse deixa eu olhar minha colinha aqui. Isso é um experimento de um detetor de neutrinos, patrocinado pela Universidade de Stanford, mas vai estar sendo construído nos Estados Unidos, no estado da Dakota do Sul. Então ele vai ser um detetor de neutrinos super sensível e é para estar pronto somente em 2026, se eu não me engano. Tem um tempinho. Tem um tempinho ainda de construção. E outro, então, assim, na história do detetor de neutrino, você vê que nos anos 80 ele era importante porque, no contexto da Guerra Fria, porque um dos produtos de uma explosão nuclear é a emissão de neutrinos. Então, tanto os soviéticos quanto os americanos tinham muito disso, né? Mas hoje aí mudou a competição entre os americanos, então quem está construindo também grandes detetores de neutrinos são os chineses. Então, assim como tem o DUNE nos Estados Unidos, tem o JUNO na China, que é para ficar pronto mais ou menos na mesma época e tem características muito similares. E aí essa competição vai acabar, em algum sentido, alavancando ainda mais a ciência. Competição, entre aspas, né? Não é uma... É muito comum isso na ciência, terem laboratórios ou observatórios, no caso, tentando observar as mesmas coisas e quem faz primeiro. A competição é isso, é para quem faz a descoberta primeiro. Né? E isso é algo saudável da ciência que sempre ocorreu. E você acha que a computação, assim, em geral, tanto a parte de modelagem, simulação, quanto o tratamento de dados, vai ser importante na área de astronomia multimensageira? Com certeza, porque justamente se você comentou de ruído, né, na questão da astronomia óptica, na verdade todas essas detecções são no limite, assim, são coisas muito sutis, né? Então, por exemplo, nas ondas gravitacionais, como o sinal é muito fraquinho, você só garante que ele foi uma detecção real porque a forma desse ruído quase é justamente previsto pelas equações da relatividade geral e etc. Então, a gente está numa fase da astronomia em que essa modelagem ela é muito importante justamente para validar os dados, e até recentemente mesmo, agora em final de outubro desse ano, 2018, saiu um artigo que alguns pesquisadores questionam a detecção das ondas gravitacionais, porque justamente fazendo uma análise diferente desse ruído, né? Mas eu acho que é um questionamento válido, mas a detecção é muito forte. Assim, tem muitas evidências que realmente foi detectado. Mas então, só para mostrar esse papel aí que o dado observacional, ele às vezes para ser extraído, ele precisa da modelagem. Precisa de muito trabalho ali para... Porque realmente são coisas muito sutis. Eu acho que isso é fascinante a gente ter acesso, a gente está vivenciando isso na astronomia moderna, porque por muito tempo, como eu disse no início, né, a gente só tinha acesso à luz, e o único outro mensageiro que a gente tem adicional a isso são os meteoros, ou tanto que caem na Terra, ou que a gente pode mandar sondas, né, como o Marte, né? Mas isso deixa a gente restrito ao sistema solar. Então, esses mensageiros é uma maneira da gente conhecer o universo além do sistema solar. Legal. O Daniel fez bacharelado em Física com habilitação em Astronomia lá no Instituto de Física da USP. Já seu mestrado ele fez também na USP, mas em outro instituto, nesse caso no IAG, que é o Instituto de Astronomia, Ciências Atmosféricas e Geoespaciais lá da USP. Em seguida, ele fez um doutorado com duplo diploma, um aqui no IAG da USP e outro numa universidade da França. Esse doutorado também em Astronomia. O Daniel ainda fez um pós-doutorado no ESO, que fica lá no Chile e é um observatório europeu. Atualmente ele faz pós-doutorado no IAG da USP,
E se você quiser saber mais, o link para o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você.